Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast do Portal Minas. Eu sou o Rogério Anício, editor-chefe do portal, e nós vamos falar aqui hoje, pessoal, sobre um assunto que tem gerado muita polêmica. E de tão surreal, ele parece até ser fake news, só que não é. Olha só, na semana passada, uma decisão do Supremo Tribunal Federal acabou gerando aí muita controvérsia ao permitir que documentos como passaporte e a carteira nacional de habilitação de pessoas inadimplentes pudessem ser apreendidos. Além disso, o STF considerou também que essas pessoas inadimplentes ficariam impossibilitadas de participar de concurso público e também de licitações. Olha só, o absurdo, o julgamento acabou terminando com um placar de 10 votos a 1 favorável à apreensão dos documentos, que visa assegurar o cumprimento aí de ordens judiciais, como o pagamento de dívidas. Então hoje, resumindo, se uma pessoa tiver alguma dívida, cartão de crédito, banco e outras mais, com essa decisão do STF, ela permite, que uma ação judicial possa fazer com que a sua carteira de habilitação e também o seu passaporte sejam apreendidos. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. E olha só, de acordo com o STF, essa medida é constitucional desde que não avance sobre direitos fundamentais. E observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Colocam palavras aí bonitas da Constituição para deixarem o texto aí um pouco mais palatável, principalmente aí no meio jurídico. Mas o que acontece na verdade, pessoal, é que isso é um verdadeiro absurdo que foi cometido aí pela Corte Máxima do nosso país. E essa decisão ela tem sido criticada por muitas pessoas, incluindo aí o Procurador-Geral da República, que acredita, olha só, que essas medidas elas atingem direitos fundamentais, como por exemplo o direito de ir e vir e de circular pelo território nacional. Que o fato é que ao apreender uma carteira de habilitação de um cidadão inadimplente, por exemplo, essa pessoa estaria sendo restrita aí no seu direito de ir e vir. Essa decisão ela tem sido vista, pessoal, por alguns como um ato contrário à democracia, e nisso eu concordo plenamente, e que coloca o STF como uma corte delinquente. Concordo em gênero, número e grau. Afinal, a decisão contraria a Carta de outubro de 1988, ou seja, a nossa Constituição, estabelecendo aí uma espécie de prisão domiciliar por dívida. Além disso, essa decisão pode criar aí o maior concorrente do Serasa, na minha opinião, é uma punição eterna que não prescreve com o tempo, ao contrário do Serasa hoje. Hoje, se uma pessoa tem uma dívida, e tem um cadastro lá vinculado ao Serasa, esse registro ele tem um tempo de expiração, ao contrário dessa decisão aí do STF, essa decisão absurda, que coloca aí uma punição que não prescreve com o tempo, Resta ver aí no meio jurídico se isso de fato também é uma questão aí constitucional. Veja bem, a decisão do STF ela levanta muitas questões, como por exemplo, o que aconteceria se um devedor comprovadamente não tiver bens que possam suportar a sua dívida e tiver o seu passaporte apreendido e for, por exemplo, impossibilitado de viajar para ver um filho que mora nos Estados Unidos, por exemplo, ou conseguir um emprego que necessite de viagens internacionais ou mesmo da habilitação. Essa decisão, com essa apreensão de passaporte por questão de inadimplência, coloca o cidadão brasileiro em uma espécie de prisão dentro do seu próprio país, já que ele não pode, ele fica restrito de viajar para outros países. Olha só, pessoal, o STF ele não deixa de ser aí uma corte importante para a democracia brasileira. E é preocupante ver decisões como essa que podem ser vistas como uma ameaça aos direitos fundamentais da população. É importante que essa decisão
seja avaliada de forma crítica e também possa ser contestada, principalmente aí pelos nossos congressistas, né, que poderiam avaliar bem esse caso aí, tomar medidas através de lei, propostas de emenda à Constituição para barrar mais esse abuso aí do STF, caso necessário. Eu sou Rogério Anício, muito obrigado por nos acompanhar. Sigam a gente lá nas redes sociais, Rogério Anício no Instagram, estamos também no YouTube, no canal do Portal Minas, e acompanhe o nosso site, acompanhe o nosso portal para se manter atualizado sobre as principais notícias do Brasil e aqui de Minas Gerais. Até a próxima, muito obrigado a todos.